Olá, queridos. Então, vamos para o nosso segundo vídeo de hoje, segunda-feira, 14/9/2020, e vamos para História. Em História, nós abrimos o volume 2 e ainda não fizemos exercícios. Por quê? Porque a gente está, a cada vídeo, falando um pouquinho de um tópico sobre a África. Nós vamos falar sobre o continente africano. Então, a gente viu no primeiro vídeo do volume 2 que a África é o lugar, né, o surgimento da humanidade, a África é o lugar do nascimento. No segundo vídeo que nós fizemos, nós falamos que é importante pensar não em uma, mas em várias Áfricas. Nós falamos um pouquinho da diversidade, né, de quantas línguas são faladas lá, dos grupos, né, de africanos que tem, como que é subdividido esses grupos. Falei um pouquinho da questão da pobreza do continente africano. Falei também da Copa do Mundo quando foi feita lá e que eles deram uma maquiada no país, né? Falamos que eles têm crenças diversas, né, religiosas, os seus costumes, os seus vestuários, suas festividades, a culinária, entre outras manifestações culturais que fazem parte da história e do cotidiano do continente africano. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fortuna africana, tá? Professor, mas você não falou que é um continente pobre? Sim, mas vamos ver o que o livro traz de informação sobre essa fortuna, porque não é uma coisa atual, tá? Vamos lá. Marca-textos em mãos, página 8, por favor. O continente africano é cheio de riquezas que envolvem grandes civilizações e grandes histórias. Foi nesse continente que se formou o Egito Antigo, uma grande civilização que nasceu ao redor do rio Nilo e foi, aos poucos, se organizando para manter o domínio sobre a região. Então, aqui é importante a gente grifar esse primeiro parágrafo, porque fala pra gente que é um continente cheio de riquezas que envolvem grandes civilizações e grandes histórias. E que nesse continente se formou, por exemplo, o Egito Antigo, né? Uma civilização que nasceu ao redor do rio Nilo e foi aos poucos se organizando para manter o domínio da região. Adotou um modelo de sociedade hierarquizada, ou seja, existiam pessoas mais importantes ou menos importantes de acordo com a sua função que exerciam. A função mais importante era exercida por um rei ou um imperador que recebeu o título de faraó. Então, olha para vocês verem. Tinha uma discriminação? Tinha. Por quê? Você valia aquilo que você tinha, aquilo que você representava. Se você representasse um cargo alto, você era muito bem tratado. Se você representasse um cargo baixo ou não era nada ou era inferior, você não tinha valor algum, tá? E a função mais importante era exercida por um imperador ou por um rei, que recebeu o nome de faraó. Então, vamos grifar também o segundo parágrafo, que é importante. Os faraós do Egito tinham tanto poder que eram considerados deuses. Em sua homenagem eram construídos monumentos gigantescos, como as pirâmides, que seriam as câmaras mortuárias. O que vem a ser câmaras mortuárias? Túmulos, ou seja, construções para abrigar os corpos daqueles que morriam, para onde seriam levados seus corpos mumificados. Seus tesouros eram tão grandiosos que alguns deles foram enterrados em sarcófagos, que também são túmulos, de ouro puro. Além das riquezas da antiguidade, outros povos africanos se destacaram por suas riquezas em outros momentos. Um exemplo é o império construído por Mansa Musa, conhecido como o homem mais rico da história. Ele governou o Império Mali durante o século XIV e teve destaque graças às riquezas naturais de suas terras. Mansa Musa ganhou fama quando, durante a peregrinação a Meca, a cidade sagrada dos muçulmanos, organizou uma comitiva composta por muitas pessoas, animais e riquezas.
Incontáveis quilos de ouro foram carregados por camelos e cavalos, o que deu origem à fama de homem mais rico da história. Aqui a gente vê uma máscara mortuária do faraó Tutankhamon, que demonstra toda a riqueza presente na sociedade que viveu há mais de 3.000 anos. Faraó era o título atribuído aos reis egípcios na antiguidade. Considerados deuses, os faraós tinham enormes poderes na sociedade africana do Egito Antigo. Se a gente for parar para observar, tudo isso que está em amarelo aqui é ouro, tá? Então, eles demonstravam a sua riqueza mostrando os seus túmulos, os seus sarcófagos, né? As suas câmaras mortuárias, né? Então, o que a gente pode grifar aqui? No terceiro parágrafo, a gente vai grifar de os faraós do Egito até corpos mumificados, tá? Que eles tinham tanto poder que eles eram considerados deuses e em suas homenagens eram construídos monumentos gigantescos, como as pirâmides, que seriam as suas câmaras mortuárias, os seus túmulos, onde seriam levados seus corpos mumificados. Isso no terceiro parágrafo, tá? E aí nós vamos falar aqui também, no quarto parágrafo, do Mansa Musa, né? Então, nós vamos grifar aqui, de além das riquezas da antiguidade, até terras, tá? Então, além das riquezas da antiguidade, outros povos africanos se destacaram por suas riquezas. Um exemplo é um império construído por Mansa Musa, conhecido como o homem mais rico da história. Ele governou o Império de Mali durante o século XIV e teve destaque graças às riquezas naturais de suas terras. Então, vai ser até terras. E ele também ganhou fama, né, devido à comitiva que ele organizou, a cidade sagrada dos muçulmanos, que era Meca, né, e incontáveis quilos de ouro foram levados, né, nessa comitiva aí, carregados por cavalos e camelos, e que deu origem à fama dele ser o homem mais rico da história, tá? Então, a gente vê que são informações de um continente africano no passado. Não falou nada da atualidade. Então, a gente não pode confundir, tá? Aqui foi falado pra gente que era cheio de riquezas, que envolvem grandes civilizações e histórias, mas num tempo passado, tá? A gente não pode confundir isso. Falou aqui um pouquinho pra gente sobre as câmaras mortuárias, dos sarcófagos, que era tudo em ouro, né? Falou pra gente também que aquele que tinha poder, né, um destaque na sociedade, ele era muito bem tratado, mas aquele que era inferior não tinha valor algum, e que o cargo mais importante era exercido por um rei ou imperador, que recebia o título de faraó. E o faraó era tão poderoso que ele era igualado aos deuses, né? E aí destacou pra gente o Império de Mansa Musa, tá? Com essas informações, vocês vão ler para mim o Aprendendo Mais, que está falando um pouquinho sobre as múmias, que é um imaginário que toma conta da nossa imaginação, né? Uma informação que toma conta da nossa imaginação. Então, a gente vai ler um pouquinho aqui o Aprendendo Mais, que é um texto informativo, e vai falar um pouquinho sobre múmias. E vocês vão fazer para mim o Antes de Seguir, que está na página 10 e 11, tá? Então, meus queridos, hoje tem atividade de história, tá? Façam para mim, então, o Antes de Seguir, página 10 e 11, e não deixem de ler a página 9, que vai falar sobre múmias. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Beijo e até a próxima.